Vamos falar sobre dor. Dores na coluna, dores no corpo, e a gente vai envelhecendo e acha que por isso sente dor, não é? É uma sensação aí sensitiva, emocional, desagradável. Essa é a definição de dor mais básica que se pode ter. Mas para falar mais profundamente sobre a questão da dor, vamos conversar com o fisioterapeuta Rafael Rocha, que está aqui ao meu lado, doutor Rafael, né, para falar sobre essa questão de dor. Doutor, o que é dor e por que, que a gente sente a dor? Olá, tudo bem? É, a dor, ela é uma resposta fisiológica natural que todos nós apresentamos, né, ao longo da nossa vida, né? E aí, se você tem alguma coisa que está te incomodando, que o seu corpo não está indo perfeito, não está indo bem, a resposta é a dor. Agora, se ela é um fator para tratar ou se é um fator natural, porque a dor ela já está presente nas nossas vidas, né? Ontem, hoje e amanhã. Se ela é um fator fisiológico para nós começarmos um tratamento, aí tem que ser avaliado, né? O tratamento ele é individualizado, né? Se nós temos que avaliar a sua causa do que está te causando dor e traçar um tratamento adequado para ele. Quais são as dores mais comuns que o senhor trata, que o senhor recebe dos pacientes no consultório? A coluna em primeiro lugar, né? Porque quem não sofre uma dorzinha de coluna aqui, uma dorzinha de coluna ali, né? Sempre, sempre, né? A coluna em primeiro lugar. Logo em seguida, dores nos ombros, joelhos, tornozelo, né? Essas dores musculoesqueléticas, né? Que a gente chama, que são as dores do dia a dia, né? De você estar numa postura inadequada, de você pegar um peso excessivo, né? Essas são as dores, porque elas são multifatoriais, mas a coluna está em primeiro lugar, né? Porque muitos pacientes me perguntam, doutor, eu tenho muita dor na coluna quando eu acordo, tenho muita dor na coluna quando eu pego um peso a mais, né? Então, avaliamos o paciente e a causa, porque a dor, como eu falei, ela é multifatorial, ela vem de vários fatores, pode ser de uma falta de sono, de uma alimentação que ali não está adequada, pode ser de uma má postura, mas sempre as pessoas me perguntam, mas qual seria essa melhor postura? Né? Não existe, não tem como nós traçarmos a melhor postura. A melhor postura é sempre a próxima, certo? Se você fica numa determinada posição durante um tempo ali, no máximo, vamos dizer, 20 minutos, você tem que movimentar. Sua coluna, a nossa coluna é uma máquina da engenharia perfeita. Ela foi feita não para ficar em repouso, ela foi feita para movimento. Então, se você movimenta, né, determinado tempo ali, pode ter certeza que a dor ela vai desaparecendo. Né? Nós temos que educar, né? Educar, entender a biomecânica do seu corpo, a partir daí você controla a dor. Essa perfeição vem do Criador, né? Deus é fantástico e é perfeito mesmo. Mas como evitar, então, as dores? É fazer movimento? Qual é a concepção e a definição que o senhor coloca, ou a orientação, não é? Para evitar dores na coluna? Quais os cuidados que devemos ter com a coluna? Isso, perfeito. Porque quando nós falamos de coluna, a gente acha que é osso, né? Coluna é osso, é as vértebras. Mas não existe só coluna, não existe só o osso. Existem os ligamentos, a musculatura. E muitas das vezes a dor ela não vem especificamente da coluna. Porque quando fala coluna, você já lembra de quê? Do bico de papagaio, você já lembra da hérnia de disco, né? Muitas das vezes a dor não vem especificamente da hérnia de disco ou do bico de papagaio. Ela pode vir de uma articulação comprimida, ela pode vir de um músculo, de um ponto gatilho, que a gente costuma dizer, estou com um nó aqui nas costas, né? Ela pode vir daquele gatilho, né? Temos que avaliar ali a sua causa, o que está te causando. Será que é hérnia de disco? Será que é o bico de papagaio? Será que é músculo? Certo? Temos que avaliar e a partir daí, em determinados movimentos, que a gente chama de movimentos de referência, que todo mundo tem, vai avaliar e aí esse movimento de referência vai fazer você sentir conforto, né? E a partir daí a gente avalia bem específico e tem a direção da onde ela está vindo para traçar um tratamento. Quais os tipos de dores, assim, os tipos no sentido de, tem a dor aguda, tem a dor crônica, aquela que vai se agravando cada vez mais, não é? E a disruptura, alguma coisa assim, é isso? A dor, é os tipos de dor, né, que a gente divide, né, em dor aguda e dor crônica, né? A dor aguda é aquela dor, vamos dizer, eu costumo demonstrar da seguinte maneira, você está na cama, acordou e dá um chute no dedinho ali na cama, pô, aquela dor, pronto, essa é a dor aguda, que é a dor rápida. Bateu, a dor apareceu e ela desaparece por si só. Né? Já na dor crônica, não, é aquela dor que persiste por mais de 6 meses, aquela dor que, eu tenho essa dor desde não sei de quanto Então tem alguma tempo coisa atrás. errada aí. Então, isso sim tem alguma coisa errada. Aí nós temos que avaliar, né? Como eu sempre falo, avaliar e ver de onde está vindo a causa, né? A causa da dor, que pode ser músculo, pode ser
ligamento, pode ser a hérnia de disco, pode ser o bico de papagaio, né? Pode ser vários fatores. Nós temos que avaliar ali e traçar o tratamento adequado, certo? Então, a dor, mais de 6 meses é a dor crônica. A dor que você deu uma pancada, a dor de você machucou, de bateu, é a dor aguda. Então, nós temos que definir e, a partir daí, traçar o tratamento correto. E a que eu falei, a outra, é disruptura, né? O que é isso? Como é que é? Isso. Provavelmente, disruptura, a gente não utiliza, né, esse termo. Mas provavelmente pode ter sido, vamos dizer assim, um desequilíbrio, né, dali da cadeia, né, da sua coluna, né? E sim, pode acontecer algum fator desse, né? Quais são os tratamentos mais comuns com relação a dores? Os pacientes chegam, reclamam, né? E o que é que eles precisam fazer? Porque muitos acham que só se resolve a dor tomando uma medicação, não é? Fazendo um tratamento que não seja exercício. E às vezes o exercício é que resolve. Isso, né? A população, ela, vamos dizer assim, ela procura o mais fácil, né? Assim, você sentir uma dor, sentir uma cefaleia, uma dorzinha de cabeça, você corre logo para a sua caixinha de medicamentos e aí toma... Eu costumo dizer que os pacientes fazem essas dores, as medicações de balinha, né? Da caixinha sua balinha, de confeito, a bala, né? E aí você sente uma dor e já vai lá na caixinha de remédio, toma a balinha e acha que melhora, mas não, né? Existem tratamentos nas terapias integrativas, que eu tenho essas formações, como acupuntura, como ventosa, como fitoterapias, que são tratamentos através de chás e medicamentos naturais, para a gente avaliar, saber qual o desequilíbrio que você tem no momento e, a partir daí, traçar o tratamento. Mas a terapia integrativa ela é muito ampla, né? A gente direciona o paciente, como eu falei, cada paciente é individualizado, né? Nós temos que saber o que é que está te causando essa dor e, a partir daí, buscar esse desequilíbrio, né? Até a falta de vitamina D, que hoje está em evidência, né, nesse pós-Covid, também é um fator para causar dor. Assim, a dor é muito ampla. Então, como eu falei, o tratamento é muito individualizado. Você apresenta um fator, a sua causa, ele apresenta outro, eu apresento outro, cada um, e a partir daí, nessa avaliação é que nós vamos traçar e saber qual é o melhor tratamento para você, correto? Mas o tratamento sem medicação, ele pode ser realmente passado para qualquer paciente ou existe alguma especificação? Isso. Aí, como eu falei, vai muito de paciente. O exemplo é da dor ciática, né? Da ciatalgia, dor do nervo ciático, né? Essa do nervo ciático merece falar um pouquinho, porque essa eu senti muito, né? Fiz fisioterapia e a dor ciática faz você se arrastar de tanta dor que esse nervo é muito importante. A gente não sabe que ele existe até senti-lo. Exatamente, né? O nervo ciático é o maior nervo aqui no nosso corpo humano, ele tem uma função importantíssima nos membros inferiores aqui, correto? E aí ele é muito complicado de ser tratado. Nem todo profissional sabe tratá-lo, porque você tem que dar uma atenção diferenciada para ele. Uma dica importante que eu vou dar aqui, uma dica de ouro. Nervo ciático não se alonga. Está com dor no nervo ciático, é comprovado que é ciático, não pode alongar. Por quê? A partir do momento que você alonga o nervo ciático, você está ativando ele, você está mandando sinal para ele. Se você ativa, a dor vem. Então, alongar no nervo ciático, jamais. E o que deve fazer? Aí onde está. Se for na fase aguda, que é aquela fase intensa, travei, inicialmente um repouso, tá? Você, nesse processo, necessita de repouso. Se a dor for muito intensa, pode sim tomar um anti-inflamatório, né, mas prescrito pelo profissional, você vai procurar o profissional, e a partir daí, pequenos movimentos, você vai movimentar aos poucos. Um exemplo, acordei pela manhã, né? Acordei pela manhã e o ciático está daquele jeito. Porque geralmente pela manhã é o horário que ele mais incomoda. Por quê? Porque quando nós dormimos, as nossas vértebras, as nossas articulações, elas tendem a nutrir, né? Nosso corpo está trabalhando ali. Tudo que ela nutre, ela tende a dilatar um pouco mais, ela aumenta de tamanho. Então, se ela aumenta de tamanho, ela vai empurrando ali os músculos e isso vai causando desconforto, porque não está preparado para receber, correto? Então, alongar, jamais. São pequenos movimentos na fase aguda. E a partir daí, né, nessas primeiras 48 horas da fase aguda, buscar um tratamento adequado, né? A gente vai traçar um tratamento correto para você, saber qual é o seu movimento de referência, e aí esse movimento de referência seguir em diante, para que você não venha a ter outras crises futuramente, correto? Correto. Com relação ao nervo ciático, aí tem que ter esses cuidados, alongamento, nem pensar. Mas, no entanto, o alongamento para a gente movimentar a musculatura, né, o nosso corpo, ele é extremamente importante. Eu observo muito meus cachorros, eu tenho 2 cachorrinhos, e eles sempre se alongam quando eles estão
se eles estão deitadinhos ali, quando basta se levantar, já está alongando. Nós não temos esse hábito. Exatamente. É como eu falei, é sempre o movimento, né? Nossa coluna, nosso corpo, ele foi feito para o movimento, né? Você ficar muito tempo numa determinada posição, pode ter certeza que ele vai apresentar algum desequilíbrio, ele vai apresentar uma dor, ele vai apresentar um espasmo, ele vai apresentar uma cãibra, alguma coisa ele vai apresentar que é para dizer, epa, peraí, você está muito tempo parado, você precisa de movimento. E se você continuar assim, a resposta vai ser o quê? A dor. Eu vi, vendo aqui o seu Instagram, né, uma paciente falou que foi ao seu consultório e saiu quase que 100%. Bom, não é um milagre que acontece. Você deve ter feito uma prevenção, um tratamento com ela, que ela seguiu esse tratamento, não foi, entrou no consultório e saiu 100%, porque não se sai 100% só conversando, não é? Como é esse tipo de tratamento, como você falou, que é de acordo com o paciente, com o que ele está sentindo, mas se ela ressaltou que já melhorou, não é quase que 100%, o que era a especificidade que ela tinha e o que foi trabalhado? Exatamente. Compreendi. Exatamente. O porquê, né? Ela relatou tanta melhora. Porque além de nós buscarmos as terapias integrativas, né, o tratamento, né, a gente vai usar o protocolo que vai fazer com que ela se sinta mais confortável, eu eduquei ela, certo? Mas como seria educar ela? Eu mostrei para ela como é o funcionamento do organismo dela, como é o funcionamento do corpo dela, para ela entender que a dor não pode controlar e não deve controlar ela, mas ela é quem deve controlar a dor. Ela deve entender como funciona todo o organismo dela para que, no momento da vida que ela vai sim ter outras crises, né, isso aí é fato, tá? Que não existe milagre, como você falou, ela possa entender o funcionamento do organismo dela e bloquear aquilo ali e saber, não, peraí, eu acho que eu vou ter uma crise, né? A dor está querendo aparecer para mim e eu sei exatamente o que o Dr. Rafael me ensinou e ela não vai voltar, certo? Então, além do tratamento, além do protocolo que a gente traça específico para ela, eu oriento para que o tratamento não fique só na clínica, né? Em casa também ela consiga ter toda essa orientação, certo? Porque não existe só um tratamento sendo na clínica, né? O tratamento tem que dar continuidade, certo? Como eu falei, não existe milagre. Se o paciente segue, além do tratamento lá, mas ele segue o que deve ser feito, ele entende o que o corpo dele necessita, é isso que você consegue controlar a dor, né? A sua dor. Mas essa mudança de comportamento não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Primeiro você tem que querer, né? Você tem que querer, né? Você tem que lutar contra isso, que é a fase mais difícil. Mas a gente faz isso orientando o paciente, mostrando que sozinho ele não consegue, e a gente está lá para isso, para mostrá-lo que ele vai sim conseguir e que ele, tendo consciência de todo o organismo dele, de todo o funcionamento, ele vai conseguir, que é essa educação que eu falo sempre, né? Apoiá-lo, é dizer que ele não está só, certo? Porque muitos dos pacientes eles necessitam apenas desse apoio, né? Esse empurrão ali de início para que ele consiga ter uma recuperação perfeita. Mas... Bom, e para a gente concluir a entrevista aqui com o Dr. Rafael Rocha, vamos agora para as considerações finais e o senhor vai ressaltar a importância de quem sente dor procurar um fisioterapeuta. Exatamente, né? É isso que eu também explico muito para os pacientes. Nós, fisioterapeutas, somos profissionais de primeiro contato, né? Que a gente tem muito esse problema, né? Esse bloqueio com os pacientes. Você está com uma dor e vou primeiro fazer um exame de imagem, vou primeiro ali, vou primeiro... Não, você pode sim estar sentindo um desconforto e procurar o fisioterapeuta como profissional de primeiro contato, que ele vai te avaliar, ele vai traçar o melhor tratamento para você e, a partir daí, vai dando seguimento a esse processo de recuperação, né? Porque, como eu falei, a dor ela é multifatorial, ela vem de vários fatores. Basta você entender o seu e, a partir daí, traçar o melhor tratamento para não conviver com dor, né? Maravilha. Muito obrigado pela sua presença aqui nos 7 segundos. E essa é a entrevista com o Dr. Rafael Rocha, fisioterapeuta, que realmente trata essas questões com o paciente da melhor maneira possível para aliviar ainda mais as dores que cada um de nós poderá sentir.